pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aí a mais um tutorial do canal Diplomatec. Estamos aí no planejamento da manutenção, ok? Então o nosso tutorial hoje é falar sobre os conceitos da manutenção, onde a base de estudo é exatamente a manutenção, ok? O segmento deste curso nosso, desse tutorial nosso aí, está exatamente na mecânica. Qual o objetivo desse tutorial? É conhecer aí, né, os tipos de manutenção existentes aí dentro do mercado de trabalho e também como que as indústrias se comportam diante desta ideia. Ok, pessoal? Então, bora lá, né? Qual é o conceito da manutenção, tá bom? O que eu entendo sobre a manutenção? Bom, para entrar nesse assunto da manutenção, para conceituar, para estudar, para trazer essa ideia de planejador de manutenção, eu tenho que conhecer, obviamente, a manutenção, ok? Quais são os seus objetivos, qual é o conceito, qual é a sua origem, qual é a aplicabilidade de todo este conceito, tá bom, pessoal? Então vamos lá, né? O que é manutenção para vocês aí? Manutenção, ela é um conjunto de ações necessárias para manter a máquina, o equipamento ou o sistema funcionando, ok, pessoal? E a forma também de estabelecer uma condição de deixar a máquina exatamente operável, tá? Objetivando exatamente a eficiência de todos os elementos da máquina, ok? Então nós temos aí o conceito de manutenção. Resumindo tudo isso, a manutenção ela faz de uma certa maneira dentro de padrões, tá bom? Pré-estabelecidos. Então a manutenção, ou seja, a condição da máquina então voltar a trabalhar exatamente como ela estava antes, correto? Então, qual o objetivo principal aí da manutenção? Sendo assim, podemos dizer que o objetivo da manutenção industrial é assegurar que a fábrica e todos os seus equipamentos estejam sempre funcionando em pleno vapor, ok? Mas veja bem, para que isto venha a acontecer, tá bom? Eu preciso trabalhar dentro desses planejamentos. Veja que a manutenção não é simplesmente você conhecer, é uma manutenção preventiva, corretiva ou preditiva. Não é bem exatamente isso. Depende muito dos equipamentos, depende muito da estratégia com que eu vou usar diante do meu processo produtivo ou exatamente das máquinas com que eu tenho na minha empresa, ok? Mas o objetivo maior aí no caso, né, de forma básica, ela é o que? Atingir uma eficiência, tá? Criar uma condição quanto menos parada das máquinas e também o menor custo, ok? Então, o que faz a gestão da manutenção? Ela trabalha exatamente dentro dos planejamentos. Deixa eu pegar um apontador aqui. Qual é o objetivo da manutenção? Planejamento, coordenação e a orientação, tá bom? Da equipe. Veja que uma equipe bem treinada, uma equipe motivada, uma equipe que está dentro desses parâmetros do planejamento, da coordenação, então os resultados eles são imediatos, tá bom, pessoal? Então nós temos aí uma condição aí de desempenho tanto da equipe quanto também do equipamento, tá bom? Um dos pontos fundamentais aí relacionados à equipe é exatamente isso. A equipe, elas operam exatamente com base em análises e soluções de problemas. Veja bem, eu já trabalhei como mecânico de manutenção, então existe aí uma satisfação no trabalho, ok? Que traz exatamente esta condição. Veja bem, quando então nós tínhamos que
pegar a nossa maleta ali e ir então exatamente até a máquina para arrumar, o objetivo nosso era exatamente arrumar, tá bom? A máquina. Tá bom? De uma certa forma, de uma certa maneira, nós tentava de todas as formas. E isto, quando nós conseguíamos, né, arrumar aquela máquina e estar dentro de parâmetros aí funcionais, então isso era realmente uma satisfação. E uma satisfação maior quando nós chegávamos lá no setor de manutenção, então o chefe já chegava para nós ali e falávamos, né? Poxa, que legal, né? Funcionou a máquina lá, parabéns, né? Tudo ótimo. Então, isto para nós é motivação, isto para nós é uma satisfação, ok? Então, qual o objetivo da gestão da manutenção? Planejamento, coordenação e orientação de forma a obter o maior desempenho, tanto da equipe e dos equipamentos, tá bom? E com resultados imediatos, tá? Tendo esses planejamentos, essa forma básica, essa é a base: planejamento, coordenação e orientação, tá bom? O planejamento da manutenção, a coordenação dos trabalhos e a orientação da equipe, ok, pessoal? Então, nesta situação, nós conseguimos o que? Maior segurança, ok? A partir do momento que as intervenções podem ser feitas antes que as falhas ocorram, ok? E também melhor eficiência, ou seja, alcançar um melhor desempenho, tá bom? Em condições ideais. Essa melhor eficiência em condições ideais é porque o trabalho ele é planejado, ele é coordenado e a equipe também orientada, ok? Então, maior vida útil. Quando então eu presto atenção em todos os elementos da máquina e então a necessidade com que ele traz para mim, ok, pessoal? Então, nesses pontos eu preciso prestar atenção, tá bom? Então, tendo um trabalho, tendo condições ideais, melhor eficiência, maior segurança e toda a equipe é motivada, automaticamente nós temos aí o serviço, o trabalho, a estratégia da manutenção, ok? Então poderíamos ter uma lista enorme dos benefícios de uma boa gestão da manutenção, mas entenda que tipos de manutenção é necessário considerar dentro aí da empresa, ok? Tem empresas novas com equipamentos novos, tá bom? E tem empresas antigas com equipamentos obviamente antigos, correto? Então eu preciso prestar muita atenção nesses pontos para que eu possa aplicar exatamente a gestão da manutenção, ok, pessoal? Então nós temos aí esses pontos, parâmetros fundamentais e importantes aí. Beleza? Então, alguns pontos aí, né? Vamos citar 3 pontos aí fundamentais, conhecidos e também bem antigo na área, no setor aí da manutenção, que é manutenção corretiva. Sabe o que é manutenção corretiva? Tá? Ela ocorre apenas quando temos uma quebra, ou seja, a máquina ela já está começando, ela está apresentando, ela já está mostrando defeitos ou mostrando falhas, tá bom? Ou um mau funcionamento, tá bom? Neste ponto, nesta situação agora, a equipe já entra em cena para corrigir essa falha, para que o equipamento ele volte a ter exatamente as funções habituais, ou seja, dentro de parâmetros de produção, ok? Porque tudo isso envolve exatamente qualidade. Máquinas com falhas que estão apresentando falhas, estão apresentando um mau funcionamento, então isso influencia diretamente no produto e na sua qualidade, ok? Então nós temos aí um problema, tá? A maioria desses conceitos, eles são entendidos desta forma: a máquina quebrou, tá bom?
Então, ou melhor falando, né, deixa a máquina rodar até quebrar. Então nós vamos fazer uma manutenção corretiva, ok? Neste pensamento, então nós temos aí duas explicações. Uma, tá bom? A máquina é nova e começa a apresentar falhas e eu corrijo esta falha dentro de parâmetros aí funcionais. E outra, a máquina é velha e ela então apresenta as falhas que não dá para você trabalhar dentro de uma manutenção preventiva, correto? Então nós temos aí dois parâmetros, ok? Nem sempre elas são conduzidas em momentos de emergência, ou seja, quebrou a máquina lá, porque elas podem ser feitas também para elevar o desempenho do equipamento, momento que o estado da falha é detectado, mesmo que ela ainda não esteja disponível, ok? Então nós temos aí uma situação, tá? Dois pontos fundamentais. O equipamento está apresentando falha, então eu vou corrigir esta falha para que ela volte aos seus parâmetros ideais e habituais. Outra, a máquina ela está apresentando falhas e eu não presto atenção nesses pontos, ok? Tanto no produto quanto na máquina, na própria máquina. Então logo ela vai estar então indisponível para o trabalho e vai afetar exatamente aí a condição de produção. Então o setor de manutenção nesses pontos ele entra como estratégia de produção, como uma continuidade na produção, ok? Certo, pessoal? Então vamos lá. Para isso, nós precisamos prestar atenção em dois pontos fundamentais, ok? Dentro da manutenção corretiva. É aquela manutenção planejada e a manutenção não planejada, tá bom? O que é uma manutenção planejada? Na existência, começou a perceber a queda de desempenho ou falhas apresentadas tanto no produto quanto no equipamento, mas esta queda de desempenho ou falhas de modo com que é possível, tá bom, ainda fazer uma programação para a parada e também a correção destas falhas. Então esta tipo de manutenção, ela é um tipo de manutenção corretiva, mas dentro de um planejamento, por isso ela traz esse nome de planejada, ok? Começou a apresentar queda de desempenho ou o produto está dentro de um parâmetro aceitável de falhas, então entra a manutenção e começa então a fazer uma programada ou uma parada para a correção. E existe aquelas que não são planejadas, tá bom? Tá? Em decorrência das falhas, que muitas vezes deixamos isso dentro desse parâmetro e sai fora exatamente desses parâmetros devido a essas falhas, a máquina perde então a sua funcionalidade e então ela entra dentro de um conceito chamado de previsão de disponibilidade. Sai fora totalmente aí da manutenção planejada dentro dos conceitos. Ok, pessoal? Então nós temos aí certas condições, tá? Que eu preciso prestar atenção nesses pontos aí. Beleza, pessoal? Temos então a manutenção preventiva. O que é manutenção preventiva? Já é uma ação planejada, ok, pessoal? Enquanto nós temos uma manutenção corretiva, que ela traz como ponto forte a correção exatamente da falha, mas a máquina está disponível. Agora a manutenção preventiva, ela trabalha dentro de uma ação planejada, tá bom? Um sistema de revisão, controle e monitoramento dos equipamentos, tá bom? E tudo isso é para restabelecer as condições do equipamento, reduzindo a probabilidade de falha. Existem dois tipos de falhas aí comum dentro aí da condição aí de manutenção, que é potencial, a falha potencial.
O que é uma falha potencial? Ela denuncia, ela mostra que algo está errado, mas o equipamento ainda está disponível, ok? E existe também a falha funcional. Que falha que é esta? Quando o equipamento já está quebrado, já está parado, não está mais disponível, ok? Então nós temos aí estes tipos de manutenção, tá bom? O objetivo maior aqui, pessoal, é chegar exatamente no planejamento da manutenção, ok? Então nós vamos trabalhar dentro desses parâmetros, mas para chegarmos lá, nós precisamos conhecer os tipos de manutenção existentes aí dentro das empresas, ok? Mas vamos prestar atenção em um ponto muito importante, que é a manutenção preventiva. Ela só é aplicável apenas em equipamentos onde as taxas de falha, tá bom, estão ligadas à idade do equipamento, tá bom? Então, ou seja, na medida em que o equipamento envelhece, as taxas de falhas, elas também aumentam, ok? Então, tem que prestar atenção nesses pontos aí. A manutenção, ela traz resultados sólidos em alguns equipamentos considerados, ok? Em outros equipamentos, então é inviável, não dá, não funciona a manutenção preventiva, somente a manutenção corretiva. Devido a quê? Devido a esse equipamento ser muito velho. Ok? Existe aí um parâmetro que normalmente está entre 11 a 12 a 15% dos equipamentos novos, o resultado da manutenção preventiva é de imediato. Entenderam essa questão? E então 90, 89, 88%, 85% dos equipamentos, a manutenção preventiva não funciona. Por quê? Porque são equipamentos considerados então antigos aí no caso, correto? Então temos que prestar muita atenção nessa questão, beleza? Manutenção preditiva. O que é uma manutenção preditiva? Ela é conhecida como manutenção de condição, tá bom? Estou olhando o equipamento, tá? Estou me baseando exatamente na idade do equipamento, no tempo, na vida útil desse equipamento, do elemento que está colocado na máquina, tá bom? Na tentativa de definir o estado desse equipamento ou da própria peça, ok? Veja bem, esse estado, essa definição, tá bom? Essa condição do elemento da máquina, tá bom? Então ele vai servir como dados para que eu possa entrar exatamente, trazer esses dados para uma manutenção preventiva, ok, pessoal? Então manutenção preditiva, ela é dada, tá bom? Ela é, a base dela é o estudo, tá bom? É exatamente a medição, tá? Em campo, tá? Eu vou lá no equipamento, então eu vou medir ele, eu vou perceber ele, tá bom? Assim como temperatura, vibração, análise física, química também dos óleos, tá? Que estão colocados, a graxa, o óleo. Fazer então experimentos de ultrassom, termografia, tá bom? Tudo isso permite o quê? Um diagnóstico preciso. Todos esses pontos são fundamentais. Veja, para a empresa, tudo isso é fundamental, é importante. Por quê? Porque vai envolver exatamente, tá? Vida útil dos elementos de máquinas. Ok, pessoal? Então, tudo isso, se a máquina ela é exatamente um elemento de transformação da matéria-prima em produto acabado e a empresa ela trata exatamente deste ponto, então acaba sendo aí fundamental, importante esses tópicos, esta condição, estes tipos de manutenção
para que ela venha exatamente a vender o seu produto, trabalhar com o seu produto, colocar o seu produto no mercado dentro de padrões de tempo, qualidade e também de custo, ok, pessoal? Então, esses padrões de manutenção fazem parte sim da vida da empresa, ok? Entenderam essa questão? Esses tipos de manutenção caracteriza, tá bom? Principalmente o da manutenção preditiva, caracteriza-se pela previsibilidade da deterioração do equipamento, prevenindo as falhas por meio de monitoramento dos parâmetros principais com que os equipamentos, tá, estão em funcionamento ou as condições desse equipamento, ok? A manutenção preditiva tem como objetivo principal predizer e encontrar defeitos em estágio inicial, ok? Estas falhas, elas são pegas exatamente já no estágio inicial, ok? Então, assim, desta forma, eu consigo aumentar a vida útil dos equipamentos, aumentar o tempo de disponibilidade destes equipamentos e outros mais, tá bom? Então, quando ainda são falhas potenciais, com a finalidade de saná-los antes que esse defeito se agrave e transforme em falhas funcionais, ok? Sabemos o que é falha potencial e sabemos o que é falha funcional. Beleza, pessoal? Então, nós temos